Livro Geração, relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith. Testemunho da irmã Jacqueline Wheeler. Nascimento, 8 de junho de 1948. Residência atual, Tucson, Arizona. Comecei a tomar aulas de piano quando eu tinha 5 anos. Quando eu tinha 9 anos, eu acompanhava minha irmã, Madeline, e nós cantávamos na igreja metodista onde frequentávamos. Mas eu não tocava durante o culto na igreja. Nunca imaginei que pudesse fazê-lo, pois apenas pensar nisso literalmente me dava calafrios. Não me recordo da primeira pessoa que veio até mim no tabernáculo e me disse que eu precisava tocar no culto. Sei que o irmão Neville pediu para que eu e Madeline cantássemos na classe bíblica, em que estávamos com outros jovens. Pelo contrário, quando eles perguntavam se alguém na congregação tinha um hino especial, nós nunca levantávamos as mãos. Mas o irmão Doc Branha e o irmão Egan, que era diácono na época, sabia que eu tocava. Por isso deve ter sido um deles que me fez tocar piano no culto, pela primeira vez no tabernáculo. Eu tinha apenas 15 anos e, apesar de ficar apavorada, eu me senti muito honrada por ter sido convidada para tocar. Lembro-me que eu não conseguia entender por que eles me convidaram, já que eu não tinha nenhuma experiência e não sabia o que estava fazendo. Eu acompanhei a irmã Inês, que tocava o órgão, e ela tocou apenas por cifras, exatamente como o hino estava escrito. E em seu livro, Somente Crer, foi escrito em Ré bemol, 5 notas, todas as teclas pretas, de modo que tive que aprender. Minha avó me ajudou a aprender a tocar de ouvido, e gradualmente eu aprendi a tocar diversas cifras, o que era importante, uma vez que o irmão Brana normalmente começava a cantar e tínhamos que encontrar rapidamente a nota certa. Lembro-me da primeira vez que toquei para o irmão Brian. Você não pode imaginar como eu estava nervosa. Eu sentia dor no estômago e me perguntava, será que vou conseguir? O irmão Brana pediu para cantar Santo, Santo, Santo. Eu não sabia aquele hino, e a irmã Inês parecia muito incerta, mas ela começou a tocar Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Um hino que termina com as palavras Deus em 3 pessoas, bendita Trindade. E eu acompanhei. O irmão Brana disse, acho que não conheço essa versão. Deixe-me cantar para vocês. É claro que a que ele queria era uma música completamente diferente. Eu desejei rastejar debaixo dos pedais. O irmão Billy Paul me disse, você nunca vai conseguir encontrar a nota quando ele começar a cantar. Mas não foi tão ruim quanto eu imaginava. Eu chorava o tempo todo quando eu estava na plataforma, durante uma fila de oração. Eu podia sentir o Espírito Santo, e eu pensava, e se eu fizer algo errado? E se esse doce Espírito for embora? Eu estava sempre com medo de fazer algo que pudesse ofender. Lembro-me de tocar muitas vezes o Grande Curador, porque eu sabia que o irmão Brana gostava desse hino. Eu hesitava em parar esse hino e tocar outro, porque eu pensava que poderia quebrar o espírito da fila de oração. Eu sempre quis harmonizar apenas para um fundo. Às vezes, o irmão Billy vinha e me dizia algo mais para tocar. Acho que eles todos me ajudavam um pouco, porque eu era jovem. Eu sempre me sentia tão perto daquela oração que se eu precisasse de alguma coisa, aquilo seria respondido. Eu não sentia necessidade de passar pela fila de oração. Eu sei que quando o irmão Brana dizia que ele tomava todos os espíritos sob seu controle, isso incluía todos na plataforma também. Quando ele pedia para curvar a cabeça e não olhar para cima, eu inclinava minha cabeça o tanto que podia sobre o teclado. Eu não queria que nenhum daqueles espíritos malignos que estavam sendo expulsos viesse sobre mim. Eu nunca vou me esquecer do culto de casamento e divórcio. Mesmo antes das reuniões havia muito murmúrio e conversas, mas também grandes expectativas, e talvez um pouco de preocupação também. Todo mundo estava em suspense. Eu tive que tocar piano, mas eu estava tão doente no momento que eu não sabia se daria conta de tocar ou não. Parece que o irmão Brana sabia quão doente eu estava. Quando chegou à plataforma, ele se virou e piscou para mim. Parecia que estava tudo bem, então. Ele deve ter orado por mim. Tenho certeza de que qualquer pessoa que alguma vez o encontrou ou esteve próximo dele diria a mesma coisa. Ele sempre me fez sentir tão importante, sempre. Ele simplesmente me encorajava. Papai, bendito seu coração. Ele queria que Madeline e eu tivéssemos a oportunidade de conhecer Tucson. Ele sabia que o irmão Brand estava aqui naquela época, mas ninguém sabia se haveria uma chance de nós o vermos. Nós fomos como nossos parentes, o irmão e a irmã Men, e nos hospedamos no hotel Hayward Inn. Não tínhamos ideia de que o irmão Brana ia nos ligar, mas ele ligou. Aquilo nos surpreendeu, porque nenhum de nós tinha ligado para ele, e não sabíamos quem lhe tinha dito que estávamos a caminho.
Ele perguntou se teríamos tempo para ele nos mostrar a cidade. Era possível percorrer todo o caminho de carro até o topo do Canyon Sabino, naquela época. E no final da estrada ele queria que explorássemos e subíssemos até a trilha. Eu morria de medo de cobras. Nada me fazia sentir tão mal como até mesmo pensar em ver uma cobra. Então, quando chegamos lá em cima naquele canyon, eu realmente não queria ir até aquela trilha. O irmão Brana disse, não há cobras aqui. Ele sabia exatamente com o que eu estava preocupada. Não há cobras aqui, então vai e divirta-se. Ele realmente queria que explorássemos o deserto, de modo que todos nós caminhamos um longo trecho acima até a trilha. Foi uma das maiores experiências que já tive, e de estar com ele um pouco de tempo. Quando eu soube que ele tinha sofrido um acidente, eu me lembro de subir correndo a escada em nossa pequena casa chorando. Imediatamente papai queria ir a Amarillo, para estar ao seu lado, e ele e o tio Walter foram logo que puderam. Pensamos que tudo estaria acabado, a coisa toda estava acabando para todos nós. Eu toquei em seu funeral. Lembro-me de pessoas querendo me ajudar e eles vieram e se ofereceram para tocar enquanto eu descansava por alguns minutos. Mas eu não podia parar. Eu provavelmente toquei por 3 ou 4 horas. Não sei por que eu, mas tenho sido uma pessoa muito privilegiada.